Fala, gente. Desculpa aí novamente. Eu não sei o que está acontecendo. Na verdade, eu sei o que é. Apareceu hoje de tarde aqui para mim, seu computador está corrompido, vírus e tal. Eu falei assim, bobagem. E não vi. Eu acho que pode estar sendo isso que está acontecendo. Na verdade, não foi a primeira vez que apareceu. Mas enfim, nós já oramos. Deixa eu até mandar uma mensagem aqui para vocês no grupo do Telegram, avisando que eu vou postar. Já já. Pronto, avisei vocês. Turma, é o seguinte, livro de Juízes, então, eu dando essa explicação, a gente praticamente resume tudo o que acontece no livro de Juízes que vocês leram. O livro de Juízes vão acontecer o que a gente chama de 6 ciclos. Quais são os 6 ciclos, Lucas? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Os 6 ciclos que vai acontecer em Juízes é o seguinte: o povo, Josué vai morrer, né? E eles vão começar a ver agora quem que vai liderar a gente, fica sem ninguém, certo? Então Deus começa a levantar juízes, né? Então Deus fez a promessa lá para Abraão, que a gente viu, Isaac, Jacó, José, o povo vai para o Egito porque está sem comida na terra deles. Lá, depois que José morre, assume um faraó que não faz ideia de quem é José, então escraviza todo o povo passa escravo 300 e poucos anos. Deus usa Moisés, tira o povo para levar para a terra que ele prometeu lá para Abraão. Moisés não entra na terra, Josué que entra, trava um monte de batalha, só que agora chega no livro de Juízes, Josué morre, certo? E o que vai acontecer com o povo? O povo vai se apostatar novamente da lei de Deus. O povo vai viver uma apostasia. O que é apostasia? Apostasia é um termo usado para quando a pessoa não apenas fica distante da fé, mas ela pega totalmente um caminho contrário ao da fé. Por exemplo, não a pessoa que tem um esfriamento na fé é uma coisa, a pessoa apóstata é outra coisa. É a pessoa que pegou o caminho completamente oposto, ela adorava um Deus, agora ela adora outro. Ela tinha uma conduta, agora ela tem outra conduta, ou seja, ela apostatou, certo? Então o que vai acontecer com o povo? O povo vai apostatar. Por causa do quê? Porque Deus falou assim, ó, quando vocês entrarem na terra, expulsa todo mundo da terra de vocês. Expulsa. Eles não vão expulsar. Eles vão começar a conviver com esse povo. E esses povos vão levar eles a pecar. Vão levar eles a pecar. A gente vai ver então que eles começam a adorar os deuses desses povos, tudo começa a se misturar, começa como é a palavra? Misoginia, né? Ali vai surgir, eles começam a tomar mulheres do povo e vira uma tremenda bagunça. E o que vai acontecer? Acontece a apostasia, da apostasia deles, Deus castiga, né? Eles são castigados pelos próprios inimigos que eles toleraram, porque se você tolerar algo, você vai ter que suportar. Então, Deus vai usar as próprias pessoas que eles toleraram para fazer mal para eles. Logo em seguida, vem uma súplica do povo se arrependendo e Deus vem com a salvação. E qual que é a salvação manifesta de Deus? Ele levanta um juiz. Então, no livro de Juízes, existem mais de 10 juízes, mas existem 6 que são considerados os juízes maiores. Por que maior? Porque tem mais escrito sobre ele, não que ele é mais alto ou mais importante. E tem os juízes menores, que a gente vai ver que a Bíblia cita bem pouco eles. Mas é com esses juízes maiores que acontece esses 6 ciclos. O povo vive na apostasia, Deus castiga, o povo se arrepende e Deus levanta um juiz. Isso fica acontecendo 6 vezes, né? E a gente vai ver o nome dos juízes levantado por Deus. Então, aqui ó, no capítulo 1, no versículo 21, está escrito assim: porém os filhos de Benjamim, lá, já vamos começar. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. No versículo 27 do capítulo 1 ainda está escrito: a tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, e nem os Tanak, nem.
Por isso, os cananeus continuam a viver naquela terra. A tribo de Efraim, versículo 29, não expulsou os cananeus. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores. No versículo 31, a tribo de Asser não expulsou os moradores. No 33 se repete. Então você percebe o porquê que o povo vai se apostatar? Porque eles começaram a se misturar com aquilo que não é de Deus. Não é de Deus, certo? Aí lá no Novo Testamento já vai dizer que as más amizades corrompem os bons costumes. Entende? Ah, Lucas, então eu não posso andar com quem não é da mesma fé? Não, você não pode ter contato, conviver com aquela pessoa. Você deve ter uma convivência normal, mas não tem intimidade. Quando você vai morar com uma pessoa, isso é intimidade. Na mesma terra onde os povos trabalhavam juntos, se viam toda hora, entende? Então era algo extremamente íntimo. Que Deus falou assim, ó, não tolera esse tipo de coisa, porque eles adoram outras coisas. Eles toleraram. Então, capítulo 2, o que vai acontecer? Deus repreende os israelitas. Capítulo 2, versículo 2. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. Então, você percebe o Senhor falando? No versículo 10 do capítulo 2, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porque a geração que saiu do Egito morreu, e se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Então você vê o problema que a gente tem aqui. Os pais não passaram para os filhos a lei de Deus, não passaram. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal. Versículo 12 do capítulo 2. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses. Aí está escrito no final do versículo 12. E provocaram o Senhor a sua ira. Versículo 16. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Você vê aqui a graça de Deus. Apesar do povo, lembra que lá atrás Deus fez uma aliança com Abraão, que só ele passou no meio? Isso aqui é mais um sinal. Independente do povo, Deus ainda levantava pessoas para trazer o povo a uma consciência. Ele suscitou juízes. E o que eram esses juízes? Não era um juiz como a gente entende hoje, para julgar uma causa, com exceção de Débora, que a gente vai ver. Os juízes eram o quê? Líderes militares que ia conduzir o povo nas batalhas contra os seus inimigos, certo? A Bíblia dá um nome para eles de juízes, mas eram líderes militares. Capítulo 3, então, a gente vai ter... No capítulo 3, no versículo 6, olha o que está acontecendo. O povo se misturando. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Entende? Estava falando, os filhos de Israel pegaram as mulheres do povo cananeu, entregou seus filhos, assim, começaram a adorar o mesmo Deus. Tipo, estamos juntos aqui, Deus de Israel, a gente nem sabe, nem conhece. Então, Deus vai levantar quem? O primeiro juiz, que é Otiniel. Aí, o que vai acontecer? Olha, versículo 9. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e bem mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, ou seja, se tornou juiz, e o que ele fez? Ele foi para a guerra. Então, o juiz não era um juiz de julgamento, era um juiz de líder militar. E o Senhor entregou nas mãos Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Certo? Então Deus levantou um juiz que lutou contra um reino que estava miscigenando com o povo de Israel e ficou em paz por 40 anos. Depois Deus levanta quem? Eude. Por quê? Porque no versículo 12 do capítulo 3, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí no versículo 15, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita.
A Bíblia, em alguns lugares aqui, vai falar quando os homens eram canhoto, porque o canhoto tinha uma vantagem na guerra, porque ele poderia atirar algo por um lado que o povo não esperava, que a maioria era destro. Então, quando alguém é canhoto, ele vai falar, tipo, isso é um diferencial militar para a época, né? Então, Eude se levanta e ele faz a mesma coisa. Eude, homem canhoto, tal. Então todos estavam, sigam-me, porque o Senhor entregou. Eles seguiram a Eude, versículo 28, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Então você percebe? O povo errava, Deus castigava o povo pelas amizades que eles tinham feito, eles se arrependiam, Deus levantava um juiz que trazia paz. Aí depois vem aqui um exemplo de um juiz menor, né? Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi, e também ele libertou Israel. E não fala mais nada. Capítulo 4 vai falar de Débora e Baraque. Débora, sim, Débora é uma espécie, já era no povo uma espécie de exercer um cargo que realmente julgava o povo, né? Ela tomava decisões, mas na hora que foi solicitado que ela fosse para a guerra, aí ela chama quem? Ela chama Baraque, entende? Porque uma mulher não liderava exército. Aí eles vencem mais uma batalha, né? E aqui, ó, versículo 24. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Aí aqui no capítulo 5 vem a comemoração de Débora. E o que acontece? Depois que Débora morre, a terra fica em paz por 40 anos. Até que, no capítulo 6, Gideão, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí tudo se repete. Né? No versículo 8, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu que fiz essa... Sabe, Deus lembrando a todo momento, olha, não se mistura, não adora outros deuses. Olha o que eu já fiz por vocês. E o povo voltava. Aí Deus chama Gideão, né? E ele vai ser mais um juiz daqueles que vai ser usado por Deus para vencer, só que agora os medianitas. No capítulo 7, olha o que Gideão fala. É demais o povo que está com você para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Então aqui é Deus falando, olha, o Gideão, tem muita gente com você para combater os midianitas, porque vocês são maiores. Então sabe o que o povo vai falar? Ah, foi nós que ganhamos na força do nosso braço. Aí aqui a gente vai ver Deus mandando eliminar. Fala assim, olha, fala para quem tem medo aí, o Gideão, ir embora, né? Quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa. No versículo 3. Olha o que está escrito. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Aí Deus falou assim, ó, Gideão, ainda tem muita gente. O povo ainda vai bater no peito e achar que a vitória foi na força deles. Bota todo mundo para beber água. Quem for e enfiar a cara na água, você tira. Agora, aqueles que pegarem a água e lamberem a água, esses sim, estão vigilantes. Esse aí você mantém. E foram só 300, né? Então, Gideão e 300, eles vão lá no capítulo 8 e derrota os midianitas. Capítulo 9, vai ter um cara numa tribo que vai se declarar rei, que vai morrer logo em seguida, né? No capítulo 9 mesmo já acaba. Ó, versículo 54. Então Abimeleque chamou depressa o moço, o seu escudeiro, e disse, tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. Esse cara aqui, ele começou a falar para o povo, olha, vocês têm que me declarar rei, eu vou ser rei da tribo e tal, né? Um senso meio que de arrogância, até que ele está indo para um lugar e uma mulher de cima de uma torre joga uma pedra na cabeça dele
ele racha o crânio, ainda dá tempo de ele pedir para um soldado matar ele para não falar que uma mulher o matou. Você percebe a arrogância do cara? Ele queria ser rei. Não, falar que uma mulher me matou, não, me mata você. Entende? Aí aqui vai ser levantado mais 2 juízes, Tola e Jair, né? Os filhos de Israel, ó, versículo 6 do capítulo 10. Tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Novamente, no capítulo 11 vai começar a história de Jefité, né? Aí vai vir um pouco maior a história de Jefité, que vai ser a mesma coisa, né? Aí chega no capítulo 13, vai nascer quem? Mais um juiz, Sansão, né? Sansão vai nascer e lembra que a gente falou do voto do Nazireu lá na lei, né? O Nazireu não pode tocar em morto, o Nazireu não pode cortar o cabelo, que era um voto que a pessoa fazia por determinado tempo da vida. Entretanto, aqui está um dos casos onde teve um voto de Nazireu por toda a vida. Havia um homem, capítulo 13, versículo 2, de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então aqui agora Israel estava sendo oprimido pelos filisteus, e vai nascer quem? Vai nascer Sansão, né? E Sansão vai ser dos juízes de Israel, né? Então no capítulo 14, Sansão vai... Você percebe, turma, que Sansão é alguém prometido de Deus. Aí no capítulo 14, o que Sansão vai fazer? Vai casar com uma mulher que não é do povo dele. O pai dele olha para ele e fala assim: olha, Sansão, mas você vai casar com alguém que não é do nosso povo? Ele vai e casa. Aí no capítulo 15, Sansão arrumando problema. Aí ele casa novamente, quer ver? Aí matam, né, a esposa dele, os filisteus matam a primeira esposa dele, né, e o pai da menina, porque ele foi lá e colocou fogo no campo do inimigo. Foram lá e mataram a esposa dele. Aí tem aqui, quer ver? Isso. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra, né? Depois ele vai lá e ele vai casar com outra mulher. Ele vai casar com outra mulher. Chega no capítulo 16, essa outra, ele separa dela, né? Cadê? A mulher do pai. Tá aqui, Sansão. Cadê a outra? Cadê? Não tô achando aqui onde eu anotei isso, Jesus. Voltou para casa e disse ao seu pai, viu uma mulher em Tímina. Ah, tá, no capítulo 14 é o primeiro casamento dele, né? Voltou para casar com ela e afastando do caminho para ver o corpo do leão. Então aqui, no capítulo 14, ele casa com a mulher. No capítulo 15, matam a mulher. Aí aqui, no capítulo 16, ele vai para Gaza, né? Viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Isso, ele casou com a primeira mulher, que os filisteus foram lá e mataram, porque ele entrou no campo dos filisteus e tacou fogo. Depois ele vai para Gaza. Aí o que ele faz? Ele viu uma prostituta e teve relações com ela. Você percebe, turma, que Sansão era alguém prometido de Deus. E Deus fazia muito através de Sansão. Mas ele não tinha responsabilidade também. Casou com uma filisteia, depois foi lá, teve relação com a prostituta. Não satisfeito, Sansão vai lá e casa com Dalila, que também era dos filisteus. Aí, turma, vira uma palhaçada, sabe? Vira uma palhaçada, até que essa mulher seduz Sansão, pergunta de onde vem a força dele. Ele fala assim: olha, dos meus cabelos, se cortar os meus cabelos, eu tenho um voto, eu perco a força. Ela vai lá, conta para os filisteus, vem e cortam o cabelo de Sansão. Naquele momento, ele perde a força que Deus o dava, que Deus o capacitava.
e ele é levado preso, né? Então ele é levado preso e a Bíblia fala, o fim da história de Sansão é muito triste. Os filisteus pegaram ele e amarraram em 2 pilastras e diziam assim, ó, vamos oferecer um grande sacrifício ao nosso Deus Dagon para ele se alegrar. Isso é o versículo 23 do capítulo 16. Ou seja, o nosso Deus, olha o que eles estão falando, Dagon entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Sansão virou motivo de deboche. No versículo 25, olha o que está escrito. Com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Versículo 25 do capítulo 16, ou seja, Sansão virou uma piada. Chama lá Sansão. A Bíblia fala que eles cegaram Sansão. Cegaram Sansão até que Sansão olha e fala assim, olha, me coloca entre as 2 colunas principais do templo de Dagon, onde eles estavam. A Bíblia fala que naquele último momento Sansão se arrepende e ele diz que eu morra, mas que eu leve comigo todos esses filisteus, né? Isso está no versículo 30 do capítulo 16. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que durante toda a sua vida. Você percebe? Ainda assim é um ato de graça de Deus. Sansão se arrepende do pecado dele e ele sabe que vai morrer. Mas ele fala assim, ó, mas eu vou matar, vou levar todo mundo junto comigo. E é isso que ele faz. Quando ele é amarrado nas 2 pilastras principais, ele pede a força novamente de Deus, ele arranca as 2 pilastras e o templo cai. Aí, a partir do capítulo 17, turma, até o último capítulo, vai começar o quê? A apostasia de Israel. Você percebe que até agora, eles vão, se arrependem. A partir do capítulo 17, eles se apostatando o tempo inteiro, né? Até o capítulo 16, eles estão falando de algo que está acontecendo por fora, né? Israel se misturou com o povo. A partir do capítulo 17, vão falar de algo que está acontecendo dentro. Eles vão falar de Mica, que começa a fazer deuses de ferro. No capítulo 19, tem algo muito intrigante. O levita e a sua concubina. Se você leu isso, você deve ter falado assim, poxa, como assim? Um levita estava de passagem, de repente um senhor chama ele para ir dormir na sua casa, porque ele não tinha onde morar. Lembra quem é levita? Da tribo de Levi, que trabalhava no tabernáculo. Ele está viajando pelas terras e ele tem uma mulher, até que ele entra numa cidade. Cadê o nome da cidade aqui que eu não lembro? Aqui, ó. Lá da região de onde sou, fui a Belém de Judá e agora, embora tenhamos palha, então o velho disse que a paz depois, não, mas não é aqui não. Ó. Eu falei, mas morava em região montanha, morava em Gibeá, né? Que vai estabelecer guerra com os gibeonitas. Então esse levita está com a sua concubina, ou seja, com a sua mulher. E esse velho de Gibeá fala assim para ele no capítulo 19, esse é o resumo. Eu vou dar aposento para vocês na minha casa. Quando ele chega na casa do cara, o que acontece? Os homens começam a bater na porta. Lembra de Sodoma e Gomorra, que queriam ter relação com os anjos? Versículo 22. Os homens começam a bater na porta e dizer, traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. Olha isso. Aí o dono da casa diz, não, meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessa. Veja, aqui está a minha filha virgem e uma concubina dele, ou seja, a esposa dele. Tome elas para vocês, mas não toque no homem. Aí você vê como está depravado, o povo está depravado, né? Isso daqui era os gibeonitas, não era o povo de Israel, né? De Gibeá. Entretanto, o que aquele homem faz, o levita? Ele pega a sua concubina e joga para fora da casa para os caras. Tá escrito isso. E eles a forçavam e abusaram dela toda a noite até pela manhã. Olha o que o levita fez, versículo 25. Pegou a sua concubina ou a sua mulher e entregou para os caras do lado de fora. E eles a forçaram e a abusaram dela toda a noite até pela manhã. A mulher foi abusada a noite inteira.
Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, quem? O levita. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. E ele disse: levante-se e vamos embora. Olha a frieza do cara também. A mulher foi abusada a noite inteira. Ele falou assim: levanta e vamos embora. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando na casa, pegou uma faca e cortou o seu corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para as regiões da terra de Israel. O que aconteceu? Lucas, ele matou a mulher. Não, a mulher estava morta. Ele vai lá, a Bíblia não fala por orientação de Deus, não fala. Ele corta a mulher em 12 partes e envia uma parte para cada tribo e convoca então agora todas as tribos a virem para lutar contra Gibeá. No capítulo 20, então, é isso que vai acontecer. Todas as tribos vão se unir e eles vão lá e vão matar todos os gibeonitas. Todos. É isso que acontece. E no capítulo 21, finaliza falando sobre as esposas, né? Dos benjamitas. É isso aí, anotei mais alguma coisa? Turma, mas você percebe a depravação que ficou o povo de Israel ali no tempo dos juízes? Virou uma bagunça, entende? Então Deus usava os juízes ali para de tempos em tempos corrigir o povo, trazer de novo o povo de volta ao temor, mas parece que não era muito aproveitável isso para o povo. Eles logo voltavam. E no livro de Ruth, o livro de Ruth é muito interessante, turma, porque o resumo do livro de Ruth, Ruth é o nome da mulher, vocês viram, que era o quê? Nora de Noemi. Noemi tinha um esposo que morreu, tinha 2 filhos que casaram com 2 mulheres e os filhos morreram. Uma mulher de um dos seus filhos resolveu voltar para a terra dela e Ruth resolveu permanecer com a sogra. E disse assim, para onde você for irei eu, onde você dormir ali eu vou dormir, o seu Deus é meu Deus. Só que Ruth era estrangeira. E logo em seguida a gente vai ver que Ruth vai ter um relacionamento com Boaz, né? E que vai ter um filho, que é Obed. Então aqui o livro de Ruth, o que ele significa na história da salvação? É Deus mostrando, já dando relances do que vai acontecer e o que ele está preparando. Porque lá na frente Jesus vai vir e nós, que somos estrangeiros ao povo escolhido de Deus, que foi o povo hebreu, será incluído na aliança. Então Ruth vai e ela é uma estrangeira, que é uma ancestral de Davi, né? Ela vai ser, se eu não me engano, bisavó de Davi. Dela vai nascer Obed, que é avô de Davi, que é da onde vai vir Davi, que é da onde vai vir Jesus. Você entende? Então, na linhagem de Jesus, tem Raabe, lembra? Raabe lá da terra de Josué, começou com ela, depois veio vindo a linhagem. Agora tem uma estrangeira, ou seja, tem uma prostituta, tem uma estrangeira. Na hora que começar a linhagem dos reis, vai ter rei que vai sair ali da linhagem de Davi, cara totalmente pecaminoso que vai estar na genealogia de Jesus. Então, Ruth é exatamente isso, mostrando a história da redenção que Deus está prestes a realizar no seu Filho Jesus. Amém, turma? É isso aí. A gente fica surpreso, né? Quando a gente lê algumas coisas na Bíblia, a gente fala assim, Lucas, você percebe como a Bíblia ela é verdadeira? Deus em momento algum escondeu nada. Você vê a história de Jefité, o que Jefité fazia. Por mais que foi um homem que não foi Deus que levantou Jefité. Foi quem? Foi o povo que foi buscar Jefité. Você viu essa história em Juízes 11, né? E ainda assim Deus usava as pessoas, tinha graça, tinha misericórdia, entende? A história de Ruth acontece no meio do tempo dos juízes. Mas que a gente vem aprender. O que a gente aprende com isso, então? Tira de lição. O que a apostasia é capaz de fazer. Não existe uma pessoa que se afasta de Deus e permanece nessa distância para sempre. Não, Deus está ali, eu estou aqui, eu estou vivendo só minha vida. Não.
cada dia mais o inimigo vai levar ela para longe. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro. Você não entra por uma porta de pecado e permanece só nela. Você vai indo cada vez mais para longe. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Era cada dia mais. O povo apostatando, apostatando, apostatando. E Deus falando assim, olha, vocês deixaram a minha lei. Vocês pararam de cumprir os meus mandamentos. Ainda assim, Deus tem graça, Deus tem misericórdia. E levantava pessoas para julgar o povo, trazer o povo ao conhecimento. O povo se arrependia, né? E novamente acontecia. Que essa seja a nossa busca diária. Ainda que a gente erre, mas a gente errar querendo cumprir a lei de Deus. Então, assim, olha, eu tento, né? Igual Paulo falou assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eis que é este que eu faço. Né? Eu tento fazer o bem, mas não consigo. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Que Deus nos dê graça para nos mantermos fiéis à sua lei e àquilo que Ele tem nos chamado. Amém? Deus te abençoe, tamo junto, espero que tenha te edificado. Amanhã vai estar resolvido esse problema aqui em nome de Jesus. Vou passar uns negócios aqui, uns antivírus aqui que vai resolver. Fica com Deus, turma. Valeu!